Boa noite, esta é a CNN Brasil, este é o WW. Lula acaba de descobrir quanto vale a palavra do amigo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Vale nada. O presidente brasileiro pediu bom senso ao mandatário venezuelano na questão da anexação de um pedaço da vizinha Guiana por parte da Venezuela. E o que colheu foi tudo o que o Brasil não precisa, uma tremenda confusão ali encostado nas nossas fronteiras que já são bem vulneráveis. Não foi por falta de aviso. Lula já havia se empenhado no acordo para a realização de eleições livres e limpas na Venezuela no ano que vem. E a primeira medida de Maduro foi bloquear a candidatura da principal adversária da oposição. Lula está empenhado em mudar a governança do mundo. Leia-se como os países se relacionam entre si, agora que o Brasil está na presidência rotativa do G20. Mas o presidente brasileiro está com enormes dificuldades para arrumar até mesmo aqui os arredores da nossa casa, considerando que a América do Sul para o Brasil é casa. Uma eleição que ele tentou dirigir na Argentina tornou muito duvidoso um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Acordo que sozinho Lula já tinha tornado difícil. O presidente brasileiro também pensa em entrar no cartel de combustíveis fósseis, a OPEP+, como forma de acelerar o fim desses combustíveis, que no Brasil recebem mais incentivos e investimentos do que energia limpa. De fato, são amplos os horizontes e ambiciosas as pretensões do presidente brasileiro. O problema é começar arrumando a casa. Antes da gente ir direto ao nosso assunto, que vai tomar conta da nossa edição hoje, separado em 3 itens, meu boa noite aos participantes da roda. Começando lá por Berlim, com o Ingo Plöger, presidente do Conselho Empresarial da América Latina. Sabemos que é 2 da manhã aí em Berlim, Ingo. Muito obrigado pela disposição de participar aqui do WW. E bom dia, né, na verdade. Daniel Hittner, de Brasília, boa noite para você. Aqui o Caio ao meu lado. Boa noite, Caio. Lula assinou hoje cerca de 20 acordos de cooperação com a Alemanha, foco inovação e transição energética. Nos últimos dias, a agenda do presidente brasileiro foi tomada por articulações de diversos temas de grande amplitude, nos quais ele quer protagonismo. Confira. Na Conferência do Clima da ONU em Dubai, Lula cobrou as promessas dos países ricos para ajudar os mais pobres no combate às mudanças climáticas. É inaceitável que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano, assumida pelos países desenvolvidos, não saia do papel, enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, foi durante a COP que Lula aceitou o convite dos maiores produtores de petróleo do mundo para fazer parte da OPEP+, um braço da organização que reúne outras nações com menos poder em comparação aos integrantes oficiais. Eles podem financiar. Ele pode financiar o etanol, pode financiar o biodiesel, pode financiar a eólica, pode financiar solar, pode financiar, hidrogênio verde. Esse é o nosso papel. Não tem nenhuma contradição, não tem nada. No mesmo evento, o presidente brasileiro se deparou com uma forte declaração do presidente francês sobre o acordo comercial com o Mercosul. Emmanuel Macron se colocou publicamente contrário, chamou o acordo de antiquado e disse que não traz as mesmas exigências ambientais para os produtores da América do Sul que a União Europeia já precisa seguir. De imediato, Lula reagiu à declaração. Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil. Mesmo em outra frente de negociações, nesta segunda-feira, Lula voltou a falar do Mercosul. Foi ao lado do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz após a assinatura de uma série de acordos de cooperação entre os dois países. Desta vez mudou o tom. Diz que vai atuar para fechar o acordo até o fim da cúpula do Mercosul nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. E eu só posso dizer para você que não vai ter assinatura a hora que terminar a reunião do Mercosul, que eu tiver ou não. Eu sou um homem que eu não desisto. Você está lembrado do slogan do meu primeiro mandato? Sou brasileiro e não desisto nunca.
Lula ainda aproveitou o encontro para pedir o apoio do primeiro-ministro alemão nas negociações com os europeus. Olaf Scholz é um dos defensores da aproximação comercial entre os dois blocos e falou que está trabalhando por uma conclusão rápida. Mas outro entrave está bem ao lado do Brasil. É a mudança de poder na Argentina. O governo de Alberto Fernandes comunicou que pretende deixar as decisões pendentes para o presidente eleito, Javier Milei, que toma posse no próximo domingo. A posição de Milei sobre o acordo ainda não está clara. Ingo Plöger, começando por você, em Berlim, germanicamente vamos separar nossos assuntos e examinar agora inicialmente a questão dos acordos de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Você está acompanhando essas negociações aí em Berlim, junto das negociações bilaterais entre Brasil e Alemanha, Ingo. Sai ou não sai esse acordo? Boa noite, William, Caio e Daniel. Realmente aqui o que a gente tem acompanhado com muita intensidade é a proximidade entre os dois, Oliver Scholz e o presidente Lula, no empenho de realmente ainda tentar salvar o acordo nos 45 minutos do segundo tempo, onde tem uma prolongação de 3 dias. E é nessa janela de 3 dias que se está trabalhando com uma enorme intensidade. O chanceler Mauro Vieira está saindo hoje à noite para o Rio de Janeiro, onde ele vai presidir a reunião dos chanceleres. Lula segue para depois pegar a reunião dos presidentes. E o tom foi muito claro, William, de que Lula posiciona de que ele vai tentar o que puder dentro dessa janelinha de tempo que temos para buscar um acordo. Ele sabe, e isso ele colocou muito claro, de que do lado dele a Argentina vacilou. Não se sabe bem se vacilou porque ele perdeu a eleição e não quer entregar uma possibilidade para o outro, ou se realmente é o fato de que o outro não teria, eu estou falando do Milei, a possibilidade de dar continuidade, mas quer fazer esse esforço, o Lula quer fazer esse esforço, e mostrou todo o empenho para que pudesse ainda converter o atual governo da Argentina para aderir ao acordo negociado até o ponto onde nos encontramos. E, por outro lado, ele deixou muito claro de que a União Europeia teria uma circunstância com o Macron, onde o apelo foi muito claro para o Oliver Scholz de que ele buscasse junto ao seu vizinho o máximo empenho para que nesses 2 dias ainda pudesse haver a possibilidade deste acordo. Então, o que o Brasil tem demonstrado aqui, não só em vários discursos, mas também pelos ministros colocados, que eles acreditam nessa pequena chance de fazer uma diferença em relação ao acordo. Por outro lado, o que a gente também percebe é de que a situação bilateral Brasil-Alemanha tem demonstrado um clima muito favorável, muito bom, em termos dos mais diversos temas, desde a parte do agro, a parte de cooperação na área de ciência e tecnologia, aceleração de partículas, enfim, uma série de outros temas. Então, a temática Mercosul-União Europeia estava no centro da atenção e eles ainda não perderam a esperança. Tá bom, Ingo, deixa eu só colocar o Daniel e o Caio nessa rodada, depois a gente fala um pouquinho de acordos bilaterais Brasil-Alemanha. Daniel, era considerado vital, aliás, Daniel, desde 1999 que a gente negocia esse acordo, agora vamos esperar, o Ingo estava usando a expressão futebolística, aos 45 segundo tempo tem uma pequena prorrogação, aí nós vamos fazer o gol da vitória. Olha, William, a situação não mudou hoje em relação à sexta-feira, quando nós trouxemos aqui no WW a informação de que a Argentina havia comunicado ao Brasil de que
não negociaria mais o acordo porque o atual governo Alberto Fernandes não se sente mais habilitado, não se sente em condições de assumir compromissos em torno do acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, de eliminação progressiva das tarifas de importação, que terão que ser assumidos posteriormente, vão ser herdados pelo governo de Javier Milei. Como que o Brasil acabou interpretando isso? Não como uma atitude generosa de Alberto Fernandes para com o novo governo de Javier Milei, mas como uma visão muito particularmente peronista ali e mais protecionista de que seria preciso assumir alguns compromissos adicionais que o peronismo clássico não compra ideologicamente. Então, que na expectativa de que isso dê ruim para a indústria argentina no futuro próximo, seria uma forma de ficar longe de qualquer culpa, de espiar as culpas e de dizer, olha, se a Argentina quiser, se o Mercosul quiser, vai ser o governo Milei, então, que vai ter que assumir essa responsabilidade, não nós. A situação continua extremamente difícil, aí vai ser preciso ver qual é o futuro da negociação Mercosul-União Europeia. Já dizia aqui na sexta-feira, repito, William, que 2 fatores que eram bons e positivos para a conclusão do acordo nesse semestre já não estarão presentes. Presidência espanhola da União Europeia, a Espanha tem sido a principal defensora do acordo e no semestre que vem teremos a Bélgica, que é um país que impõe dificuldades ao acordo, tem uma região agrícola, a Valônia, que já se pronunciou taxativamente contrária ao acordo com o Mercosul, e do lado daqui do bloco sul-americano teremos uma presidência paraguaia, que costuma ser a presidência mais tímida, menos engajada, por dificuldades até de mobilizar sua burocracia para grandes negociações. Estamos em busca, então, de um pretexto para dizer que não vai dar certo, cara? William, sabe que ao longo do ano a gente viu o governo brasileiro endurecer, vamos dizer assim, entre aspas, com os europeus, né? E tendo uma leitura também, os brasileiros, Itamaraty, de que o lado de lá que estava endurecendo e inventando justificativas para não levar o acordo adiante. Mas aí, com a vitória do Javier Milei, o que aconteceu, né? O governo brasileiro deu a louca, quis acelerar, né? Tentar fechar esse acordo essa semana, hoje, amanhã, nessa cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro. Aí, e a gente sempre se questionou, né? Até que ponto o governo brasileiro quer ou não quer, o Brasil quer ou não quer de fato fechar esse acordo, até que ponto o Brasil encontra justificativas de endurecimento de regras por parte dos europeus. Ali, a partir da eleição do Milei e com essa tentativa de fechar antes da posse do Milei, eu, pelo menos, me dei conta de que sim, há um interesse do Brasil de fechar, não nas condições que os europeus vêm apresentando também. O Brasil lê muitas justificativas técnicas dos europeus escondendo reais opções políticas. O caso da França é o mais relevante, né? O protecionismo francês, o medo da agricultura francesa enfrentar a nossa potência aqui do agronegócio. Enfim, eu fiquei com a percepção tardia, né? Já estamos no final do ano, de que essa tentativa de querer acelerar logo era, sim, um gesto, uma sinalização de que, de fato, o Brasil deseja fechar. Ingo, as esperanças do presidente brasileiro colocadas sobre o Bundeskanzler Olaf Scholz. As relações entre França e Alemanha, a gente não precisa perder tempo aqui descrevendo de que tipo são. São as duas potências centrais na Europa, com uma história muito longa entre si. Quanto que Scholz está disposto a comprar essa carta para o Lula? Pois William, essa é a pergunta central nessa relação. O que a gente percebeu é que, em primeiro lugar, o presidente Lula, que é uma liderança que sabe trabalhar muito bem a relação interpessoal, mostrou por várias formas e de várias maneiras a ligação muito pessoal que ele tem com o Partido Social Democrata Alemão, o quanto ele tem tido essa relação com vários chanceleres
deste partido, e finalizou hoje a fala dele dizendo que o melhor relacionamento que ele poderia imaginar seria com Oliver Scholz. E aí, no final, ele colocou: e aqui você precisa usar todo o seu charme, todo o seu entusiasmo para poder convencer o seu vizinho para aderir a essa causa maior que você também acredita. Então, publicamente ele colocou isso, em reuniões reservadas ele falou sobre isso, ministros estão dentro da mesma lei. Então o que se percebe é que, isso que o Caio comentou, existe um esforço final nessa reta muito forte do presidente. E como ele assumiu há praticamente um dia o G20, já as palavras dele, você percebe, inclusive, que ele busca horizontes maiores com o G20, ele está trazendo uma pauta maior. A palestra subsequente do Haddad foi como sendo uma liderança no G20. É muito interessante olhar isso. A própria presidência da CNI mostrou isso também. Então, você percebe que essa visita, que aparentemente era somente bilateral, ela está tornando um tom diferente dentro desse relacionamento. Então, eu acho que o Brasil entra agora com um pouco mais de crédito global, né, nesse assunto. A grande pergunta vai ser se o Macron vai atender isso, porque a fala dele na sexta-feira, William, foi muito claramente para o eleitorado dele. Ele poderia ter dito: olha, está muito difícil, a gente vai tentar. Não, ele falou contra. Então, isso é muito pesado. Então, aí existe um esforço, no nosso entender, que eu acho que no Mercosul ele poderá até conseguir. O presidente Lula talvez convenceu os argentinos. Mas será que o Scholz vai conseguir falar de tal maneira que eles possam aderir? Porque aqui a gente também tem que se lembrar que, mesmo que, digamos, esta forma de estar acordo, porque a gente está falando do side letter, for aceita, ainda tem que passar pela retificação dos parlamentos. Então, existe ali um campo político, se eles conseguirem fazer esse side letter, mostrando da boa vontade, digamos, do Mercosul em atender alguns temas ambientais e de sustentabilidade, isso ainda depende da ratificação. Agora, fechar as portas, e aí o tema é outro. Aí a gente entra com um plano B. Deixa eu pegar esse ponto com o Daniel e com o Caio, Ingo, que você mencionou, que é como que o palco aí do encontro na Alemanha, com o chefe de governo alemão e o chefe de Estado e governo brasileiro, projetam o que o Lula, Daniel, pretende ter como protagonismo no G20. Particularmente, o Ingo estava mencionando isso, são as questões dos organismos multilaterais de financiamento, do chamado Global South dos países emergentes. Quão realista é essa ideia que ele vem ventilando em várias instâncias internacionais, Daniel, de criar mecanismos de financiamento ambientais, que é a palavra mais usada hoje, mas também em relação a causas sociais, sobretudo na África. Quão realista é isso? Olha, William, se a gente for pensar no mencionado fundo de 100 bilhões de dólares por ano que Lula voltou a citar hoje na Alemanha, isso não tem nenhuma perspectiva de curto prazo de sair do papel. Esse fundo foi mencionado pela primeira vez na COP de Copenhague, em 2009, e desde então enfrenta enorme resistência por parte dos países ricos na forma como pode haver a sua Constituição. O Brasil assumiu na sexta-feira a presidência do G20 com 3 pilares principais: desenvolvimento sustentável, combate à desigualdade e à fome e reforma das instituições multilaterais. Como isso se traduz ali em diversas iniciativas debaixo de cada um desses 3 chapéus, vai se desenhar ao longo do ano. Por exemplo, hoje eu conversava com um interlocutor aqui em Brasília que dizia que o Brasil
ao contrário, diferentemente do que fazia a Índia, última presidente de turno do G20, pretende incluir a responsabilização das Big Techs no combate à desinformação, ao discurso de ódio. Da mesma forma, o Brasil quer colocar muito a questão da dívida dos países menos desenvolvidos do mundo e como ela tem se tornado impagável ao longo do tempo. Então, me parece que Lula vai aproveitar algumas grandes bandeiras ali no G20, como a situação dos países pobres, como tem sido oprimidos pelos países ricos, discurso contra as Big Techs como as novas vilãs globais, como algumas formas ali de impulsionar, ganhar a opinião pública num duelo principalmente de discurso, de retórica, porque o G20 tem uma dificuldade muito grande de entregar questões concretas, né, de entregar algum acordo. O G20 não tem servido historicamente para isso. Então, me parece que Lula vai tentar transformar o G20 nessa grande plataforma retórica. Nesse sentido, é a plataforma ideal, né, Daniel? A plataforma retórica com escassa capacidade de fazer acontecer coisas na prática, Caio? É a palanqueira, né? Palanqueira. Não, porque o discurso ele é muito, vamos dizer, ele é fácil de fazer, ele tem uma lógica, ele é um discurso que é bacana, né? Você fala, poxa, vamos redesenhar a arquitetura financeira mundial, mas colocar na prática é muito difícil. É um discurso que você atende diversas audiências, mas colocar na prática é muito difícil. Ainda mais, William, semana passada acho que saiu um dado que só 3% dos recursos do Fundo Amazônia foram investidos justamente por falta de projetos, né? Então, você tem um discurso para captar lá, mas você tem uma dificuldade histórica, né, clássica do Brasil de formular projetos, né, de médio e de longo prazos, que não tem onde colocar ainda esses recursos. Bom, essa parte da nossa conversa sobre as ambições internacionais do Brasil, a gente vai ficando por aqui. Ingo, Plöger, presidente do Conselho Empresarial da América Latina, agora aí em Berlim, 10h22 é aqui em São Paulo, aí é 2h22 da manhã, Ingo. Muito obrigado pelo esforço. Vai descansar, Ingo. Tem muita coisa hoje, a gente volta a se falar. Obrigado aí. Bom dia, né, para você aí na Alemanha. Muito obrigado a vocês, mas eu acho que nesse último que vocês colocaram, eu acho que a gente precisa repensar seriamente quanto as instituições internacionais vão poder bancar a transformação que a gente tem pela frente. E eu acho que isso é uma questão muito séria. Então, talvez as ideias colocadas ainda não estejam maduras, mas certamente também aquilo que a gente tem hoje com o Banco Mundial e FMI não vão ser suficientes para fazer a transformação energética que a gente precisa. Então, fica aqui, William, meu boa noite, e também o estímulo, porque a gente está pensando de uma maneira diferente daqui para frente. Também não sei qual é a solução, mas eu acho que precisamos pensar. Obrigado mais uma vez, Ingo. A gente já volta depois do intervalo. Aí nós vamos falar que em 5 anos o Brasil distribuiu 5 vezes mais subsídios em combustíveis fósseis do que em fontes renováveis. Até já. Voltando no intervalo. Pessoal, nós estamos vendo a atuação do Brasil em vários eixos internacionais de grande amplitude. O primeiro que a gente abordou do começo do programa até aqui tem a ver com a presidência do G20 por parte do Brasil agora, começou na sexta-feira, mas particularmente algo que nos interessa direto, que é um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. As dificuldades nós exploramos ali atrás. Outro eixo importante da atuação no Brasil, a gente viu acontecer na semana passada, se estendeu para agora, que é a participação do Brasil nas várias instâncias multilaterais que estão lidando com os desafios do aquecimento global e da transição energética. Pois bem, no momento em que se fala tanto no mundo inteiro dessa transição energética,
uma pesquisa do INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, traz a seguinte afirmação: nos últimos 5 anos, para cada real de subsídio aqui no Brasil para fontes de energia renováveis, foram gastos 5 vezes mais na produção de combustíveis fósseis. Vamos acompanhar os dados. Entre 2018 e 2022, foram alocados cerca de 335 bilhões de reais em combustíveis fósseis, enquanto para combustíveis renováveis foram 60 bilhões de reais. É uma grande diferença. No período, os subsídios aos fósseis cresceram 124%, enquanto os incentivos às fontes renováveis aumentaram cerca de 52%. Essa é a base, Daniel. O Daniel tem mais informações, eu posso colocar ele direto agora na nossa análise. Vamos lá, Daniel. Há uma postura do Brasil, que é a nossa diplomacia ambiental, há uma expectativa em relação ao Brasil internacional enorme e evidente, a gente está vendo isso na COP28, viu nas reuniões hoje em Berlim, entre o chefe de governo alemão e o presidente brasileiro. Agora, os dados do nosso comportamento em casa são um pouco diferentes das nossas posturas internacionais. Esses números são, de certa forma, humilhantes. Início da contradição. O INESC, que é um instituto que você mencionou, William, gastou muita energia, sem trocadilho, gastou muita energia nos últimos tempos tentando mapear esses subsídios, porque foi pesquisar em 11 fontes de subsídios diretos, que são auxílio caminhoneiro, auxílio gás, auxílio taxista, que a gente chegou a ter aqui no ano passado, e subsídios indiretos, que são regimes tributários, renúncias fiscais, algumas coisas ali que envolvem tributação. E identificou 22 tipos de subsídios diferentes. A primeira questão é a falta de transparência que emerge daí, porque a gente fala em transição energética, descarbonização, e não está claro sequer, não está transparente, não está farto ali em documentação para a opinião pública monitorar o que o governo brasileiro está efetivamente gastando com esses subsídios. Isso é uma primeira falha. Então precisa vir um instituto para mapear durante muito tempo, fazer esse esforço de mapeamento dos subsídios. O segundo ponto é que a gente continua dando incentivos para combustíveis fósseis e crescendo. Na lei de privatização da Eletrobras, em 2021, ao mesmo tempo em que você constrói ali condições para crescimento de uma empresa importantíssima na geração elétrica, se coloca ali um mecanismo de construção de 8 mil megawatts, mais do que meia Itaipu binacional, em usinas térmicas a gás, onde não existe gás. Então você precisa criar algum subsídio para levar o gás até essas localidades. Na semana passada, enquanto você discutia um marco legal para incentivar a geração de usinas eólicas offshore em mar aberto, de última hora entra um jabuti na tramitação na Câmara dos Deputados que prevê que usinas térmicas a carvão, combustível mais sujo e poluente que existe hoje numa matriz elétrica, terão contratos que acabavam em 2028, prorrogados até 2050. Então, o Brasil, em muitos aspectos, não pratica aqui dentro o que tem pregado lá fora. Caio, é uma ambiguidade difícil do ponto de vista da projeção internacional do país. Principalmente quando a gente se dirige a fóruns como o da COP28 e diz, nós somos campeões disso. Bom, William, se a gente considerar que a grande questão, ou das grandes questões dessa viagem internacional, foi a OPEP+, né? Foi o Brasil namorando essa entrada na OPEP+, né? Uma viagem para a COP, né? Um dos eventos era esse. Eu tenho a impressão, se a gente voltar 20 anos, você lembra que no governo Lula 1, no começo do governo Lula 1, o Lula vendia muito a questão do etanol, né? Até descobrir o pré-sal. Até descobrir o pré-sal. Ia fazer as fotos, aquela foto tradicional. Então o petróleo acaba sendo não só para o Lula, mas também
para a classe política em geral como algo irresistível, né? Uma promessa de Eldorado, de dinheiro fácil, tem mercado, tem liquidez, enfim. E ele acompanha todas essas contradições, né? Hoje, o discurso que eles encaixaram é de que o dinheiro do petróleo vai financiar a transição energética. Não cola muito, né? Os ambientalistas todos, eles pedem a eliminação, né? Um prazo de descarbonização. Bom, a resposta foi muito dura por parte, ou pelo menos por um pedaço do governo brasileiro em relação a essa afirmação dos ambientalistas, dizendo que o Brasil não aceita ser neocolonizado pelas posturas ambientalistas que vêm, boa parte delas, de fora do país. Sim, e grande parte dos países também que fazem a crítica não tem tanto petróleo como nós temos e ainda em potencial, né? Se a gente considerar a faixa equatorial, né? As jazidas do pré-sal tendem a acabar, se não me engano, até 2030, e aí muda toda a exploração lá para a faixa norte. Muitos países, a Colômbia, por exemplo, né? Que o Gustavo Petro, o presidente, prega muito, né? A descarbonização, o fim do petróleo, eles não têm petróleo como a gente tem. E o petróleo, ele fica quase irresistível para os políticos, né? Daniel, quem está dando as cartas nessas decisões? São decisões estratégicas, em parte delas são de longo prazo. Nós estamos falando do apego a esta ou aquela matriz energética, mas uma boa medida dessas decisões que implica na projeção internacional do país são de prazo curtíssimo, de 1 mês, de 2 meses, até a próxima reunião internacional. Quem está dando as cartas? O que, William, de decisão dentro do governo brasileiro? Foz do Amazonas? Quando a gente considera essa ambiguidade em relação a combustíveis fósseis e transição energética, quem está dando as cartas no governo? Vejo o governo praticamente atuando em uníssono, à exceção de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Exploração na Foz do Amazonas é um consenso. Né? É um consenso no governo brasileiro e é uma questão de tempo até a gente ter uma decisão pela liberação, ainda que seja por uma conciliação ali da AGU, que está fazendo a mediação entre diversas alas do governo, notadamente o Ministério de Minas e Energia e a ala da Marina Silva. Eu acho que isso é questão de tempo. Agora, tem uma série de outras decisões a serem tomadas pelo governo brasileiro que encontram resistências dos ambientalistas e também vão expor essa ambivalência, que eu não sei se é real. Não sei se é real essa ambivalência. Acho que, imagina, se você tem uma exploração de petróleo, o consumo de petróleo mundial continua subindo. Se o Brasil não atender, só uma breve correção ali do Caio, que não é que a gente vai esgotar as nossas reservas do pré-sal em 2030, mas elas se tornam declinantes, né? Elas atingem o ápice e se tornam declinantes. Se o consumo de petróleo mundial continua crescendo e o Brasil decidir não explorar mais petróleo, digamos, na Foz do Amazonas, alguém atenderá a esse consumo. Agora, tem outras decisões ali, você tem pavimentação da BR-319 entre Porto Velho e Manaus. Você vai atuar ali em uma região que ainda está muito intocada, ali no sul do estado do Amazonas. Isso expõe diversas áreas do governo. Você tem a construção de uma ferrovia ali, a Ferrogrão, no norte do Mato Grosso, sul do Pará. Você também tem uma suposta ambivalência. Exploração de potássio para fabricação de fertilizantes no Brasil, e a gente aprendeu com a guerra na Ucrânia que nós somos tão dependentes de fertilizantes, né, tão essenciais para a nossa produção agrícola. Se a gente for explorar potássio, a gente vai ter que explorar potássio onde estamos muito próximos de terras indígenas, também no Amazonas. Então, vai haver essa discussão sempre, mas o que eu percebo é o governo ainda com viés notadamente desenvolvimentista, pendendo para todas essas decisões que eu mencionei: pavimentação da BR-319, construção de ferrovia, exploração de potássio e exploração da Foz do Amazonas. Daniel, Caio, obrigado por enquanto. A gente vai para o intervalo e depois o assunto é Venezuela. O que a Venezuela vai fazer depois do Maduro conseguir, no referendo, fixar a anexação de parte da vizinha Guiana? Até já. WW voltando do intervalo, dando boa noite e nosso agradecimento a Tássio Frank, historiador, coordenador do Grupo de Estudos de Fronteiras e Migrações,
pela disposição de participar da roda. Boa noite, Tasso. Nós vamos então ao assunto. William. Boa noite a todos. Vamos então ao assunto, Tasso, que é o seguinte: 96% dos venezuelanos que foram às urnas ontem, eles aprovaram a anexação de parte da vizinha Guiana. A região é conhecida como Essequibo. O Itamaraty trabalha para evitar que a tensão na fronteira suba ainda mais. Reportagem de Luciana Amaral. A votação, que contrariou recomendação da Corte Internacional de Justiça, buscava apoio da população venezuelana à reivindicação do regime de Nicolás Maduro sobre Essequibo. A área corresponde a cerca de 70% do território da Guiana. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, mais de 10 milhões e meio de pessoas participaram da consulta. Ao todo, 20 milhões e 700 mil pessoas estavam aptas a participar do processo. Não houve a presença de observadores independentes acompanhando o pleito. O referendo foi realizado após Caracas reclamar a posse da região, dizendo que Essequibo compõe a Venezuela desde a independência da Espanha. Já o governo guianês afirma que a área foi colocada sob domínio da então Guiana Britânica no final do século XIX. A disputa pelo território, que estava adormecida, voltou a se intensificar em 2015, após a descoberta de grande quantidade de recursos energéticos na região. Após a contagem dos votos, o presidente Nicolás Maduro comemorou o apoio recebido no referendo, mas ele não indicou o que Caracas planeja fazer para implementar a anexação do território da Guiana. Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica para luchar por lo nuestro, para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores. La Guayana Esequiba, y el pueblo venezolano ha hablado alto y claro, y esta victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela. Diplomatas brasileiros atuam agora para que a situação não evolua para um conflito armado na região. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, disse a Maduro, ainda antes do referendo, que a situação pode sair de controle e que o Brasil não quer a presença de tropas estrangeiras na Amazônia. Tássio Frank, você profissionalmente se ocupa exatamente desse trecho da fronteira do Brasil, lá em Roraima. Você é um profissional dedicado às questões de fronteira e migrações, visita regularmente essa área. Você podia dar uma ideia para a nossa audiência do que nós estamos falando em termos logísticos e de fronteira, quando a gente tem na cabeça, como todos têm, a possibilidade da Venezuela militarmente tentar segurar o que Maduro diz que é dela? Bem, William, se a gente for pensar o que a gente tem naquela região de fronteira, é uma região de fronteira afastada até para os dois países. Né? Nós temos uma ligação com o Amazonas, ali com Manaus, pela BR-174, e a ligação àquela região da fronteira de Caracas vai ser pela Ruta 10. Então, todos os dois têm somente um eixo rodoviário importante ali. A própria região de fronteira você não vai ter nenhum aeroporto maior próximo. O mais próximo nosso vai estar ali em Boa Vista, que está a 200 quilômetros, e o aeroporto mais próximo venezuelano, para fazer uma movimentação de tropas, estaria em Tumereno, que está a quase 400 quilômetros dali. Então é uma região isolada. E aí você tem duas grandes características. Você tem uma região com uma parte dela é o Lavrado de Roraima, que é semelhante ao nosso Cerrado aqui também. Então é uma fronteira seca em um determinado momento, mas uma boa parte dela é selva. É selva com rios, alguns rios caudalosos, inclusive, que dificulta qualquer movimentação logística para além daqueles eixos, né? E a fronteira da Guiana com a Venezuela, ela não tem nenhuma rodovia, não tem nenhum eixo rodoviário que cruze da Venezuela para a Guiana. Existe somente um eixo que, se você descer a BR-174 e subir pela 401, você vai chegar a Bonfim, a Lepen, na Guiana, né? Mas aí você tem que dar uma grande volta por dentro do território brasileiro. Em outras palavras, se a Venezuela quiser fazer alguma coisa, é passando por nosso pedaço?
eu acho muito pouco provável a Venezuela passar pelo nosso pedaço. Elas teriam 3 grandes opções, né? Vamos pensar militarmente. Ela teria uma opção, que é o desembarque anfíbio, uma opção que é uma manobra convencional, passando, né, tentando passar por essa área do Lavrado, que é onde você consegue movimentar os caminhões, você consegue movimentar a infantaria, consegue movimentar a cavalaria, e uma terceira maneira é você fazer a infiltração pela própria selva de forças especiais e de tropas de selva, com muito menos capacidade convencional de combate, mas aí lembrando que as autodefesas da Guiana também não são uma tropa com grandes capacidades de combate. Tássio, o Caio quer conversar um pouco. Tássio, boa noite. Minha dúvida é de que tipo de exército que a gente está falando, dos dois lados, né? Qual que é a dimensão, a força, né, e a tecnologia, a modernidade do exército venezuelano e da Guiana? Bem, da Guiana nós temos as forças de autodefesas da Guiana. São cerca de 4 a 5 mil homens, realmente muito precários, com um equipamento muito precário, um armamento muito precário. O treinamento, que alguma parte dos treinamentos oficiais é feito na Inglaterra, então eles têm acordos de cooperação com a Inglaterra, com os Estados Unidos, de modo que seus oficiais vão treinar lá fora, né, vão se instruir lá fora, mas com pouco recurso aqui. Do lado venezuelano, nós temos um regime que durante muito tempo investiu de maneira mais pesada na compra de equipamentos, principalmente ali, né, no período do boom do petróleo, né, a gente tem a compra dos caças Sukhoi, a gente teve realmente um período que a Venezuela se equipou, mas ela vem aí já de mais de década sem recursos, né, em uma crise econômica com bloqueio. Então a questão da manutenção desse equipamento, a disponibilidade desse equipamento é uma coisa que é uma incógnita para muitos dos analistas. Tá, antes, o Daniel está me pedindo a palavra. Daniel, posso pedir só um segundinho de paciência? Eu tinha uma coisa para acrescentar aí no Tássio. Que tipo de topografia ali, Tássio? Quando você falou de logística, eu fiquei curioso de tentar entender. É completamente remoto e inacessível? Não. Se você pensar na Rota 10, né, na Ruta 10, vai ser uma carreteira, vai ser uma rodovia, né, uma rodovia asfaltada. Então você tem uma determinada facilidade ali de se movimentar para ela. Apesar de estar longe dos centros onde existe alguma concentração de tropa venezuelana, você teria uma facilidade de deslocar naquela rodovia. Fora dela, você não tem outras alternativas, você não tem outra infraestrutura, né? Porque você, mesmo que seja só o lavrado, só o cerrado, você deslocar onde não tem uma estrada vicinal, não tem outras estradas em quantidade para você deslocar um grupamento muito pesado, né? Nós estamos falando de algumas brigadas motorizadas, aí você não tem. Então é limitado. Daniel? Eu só queria complementar com uma informação do ponto de vista militar. Do lado brasileiro, o Exército Brasileiro já havia reforçado ali o pelotão de fronteira em Pacaraima, em Roraima, que tinha 70 homens e está tendo um reforço ali de mais 60, portanto 130 homens agora, é muito pouco ainda, mas está deslocando, foi uma informação inicialmente publicada pelos nossos colegas do estado de São Paulo, mas que nós já confirmamos aqui com o Exército Brasileiro, estão sendo deslocados 20 blindados do modelo Guaicuru, que hoje estão na região sul, em Mato Grosso do Sul, estão sendo deslocados para um novo regimento de cavalaria que está sendo criado ali em Roraima também, muito perto da fronteira, que esse novo regimento vai receber então esses 20 blindados numa tentativa de demonstrar algum poder dissuasório. Outro fator ali que o Exército está ressaltando muito é que uma iminência, uma ameaça de conflito como a que existe hoje, permite que a gente enfatize e relembre a importância do gasto militar como um seguro que a gente nunca deveria e nunca quer usar, mas em que a gente precisa investir.
para ter alguma tranquilidade. Então, agora mesmo, o Exército está com um procedimento de compra aberta no valor de quase R$1 bilhão para compra de novos obuseiros. Obuseiros são uma espécie de canhão da era moderna. E os obuseiros que são operados pelo Brasil foram fabricados entre os anos 40 e os anos 70, ou seja, a gente está falando de equipamento que é da Segunda Guerra Mundial que está sendo usado pelo Brasil. Então, esse tipo de episódio faz lembrar da importância de a gente ter um reaparelhamento das Forças Armadas que estão defasadas. Tássio, quando a gente considera essa região de fronteira que você conhece pessoalmente pela sua atividade lá, que capacidade o Brasil tem de reagir ao que está presente agora no noticiário? Então, se a gente for pensar nessa capacidade, a gente já tem lá, por exemplo, em Boa Vista está muito próximo e também está no eixo rodoviário, ou seja, é muito fácil você chegar de Boa Vista para Caraima, nós estamos falando ali de 200 quilômetros. Tá? Você já tem batalhão de infantaria de selva ali, você tem uma brigada, você tem a primeira brigada de infantaria de selva, você já tem, né, falou da criação do regimento, mas na verdade você vai subir de categoria o esquadrão, o 12º Esquadrão de Cavalaria que já está lá. Então, nós já temos um esquadrão de cavalaria com blindados Guarani e com blindados Cascavel. Nós já temos um GAC, né, um grupo de artilharia de selva. Você já tem também desdobrado ali. E aí é bom lembrar que também, se a gente recuar um pouquinho, na hora que a gente chegar em Manaus, a gente tem um batalhão de selva aeromóvel, ou seja, que consegue se deslocar em questão de horas para estar na fronteira. Nós temos companhias de forças especiais, nós temos tanto a base aérea de Boa Vista para dar um suporte aéreo, quanto a base aérea de Manaus para dar esse suporte aéreo. Nós temos os Mi-35 da Força Aérea em Porto Velho, ou seja, muito fácil quando você pensa nesse deslocamento aéreo. Os fuzileiros, né, você tem um batalhão de fuzileiros especializado em operações ribeirinhas em Manaus também. Então, você tem muito próximo àquela fronteira uma capacidade de resposta muito maior do que a Venezuela tem próximo àquela fronteira. Ela tem ali, nós estamos falando de 2 brigadas, sendo que uma delas está ali a 450 quilômetros, que cuidam de toda aquela área, né? A outra está a 1.400, então muito mais longe, né, se a gente for pensar. Deixa eu pegar agora com o Daniel, com o Caio, o lado político-diplomático. O Brasil se empenhou, Daniel, o presidente Lula foi um dos maiores gafes que ele cometeu desde que assumiu, quando ele se referiu à questão da narrativa sobre democracia na Venezuela ao lado de Maduro, recebendo ele no Palácio do Planalto. Recentemente, o Lula pediu que houvesse bom senso. Este referendo é a prova de que não há bom senso ali, no sentido que Lula empresta a palavra. E aí? Existe uma expectativa clara de vários atores internacionais, entre eles Estados Unidos e potências europeias, de que o Brasil, nesse episódio entre Venezuela e Guiana, sim haja. Se o Brasil tem pouca voz ali entre Ucrânia e Rússia ou entre Hamas e Israel, aqui sim existe uma expectativa de atuação do Brasil. Agora, mais uma vez, ficou evidenciado por meio do referendo de agora de domingo, que Maduro não fez outra coisa senão ganhar tempo com aquele acordo de Barbados, em que trocou o levantamento, a suspensão das sanções impostas pelos Estados Unidos, em troca de reconhecimento das eleições primárias de um candidato que surja da oposição para as eleições presidenciais do ano que vem. Já de imediato, Maduro não reconheceu Maria Corina Machado como a vitoriosa nessas eleições primárias, tem aparentemente ganhado tempo no sentido de abastecer seu caixa, o caixa público ali da Venezuela, para gastar mais no ano que vem e, principalmente, me parece que ao colocar a questão da Guiana, que é uma pauta em que a oposição não tem como reclamar, é uma causa nacional, assim como era a questão das Malvinas para a Argentina no fim da ditadura militar. A oposição fica numa situação complicada porque não tem como ir contra a ideia de Maduro. Me parece que Maduro ali coloca um bode na sala.
ele baixa tanto o nível das expectativas, como que dizendo para a comunidade internacional, se vocês encrencarem, eu posso causar uma guerra na América do Sul, que, digamos, o simples fato de ele tirar Maria Corina Machado do jogo eleitoral em 2024 e dizer em contrapartida, olha, eu abro mão também de discutir a questão fronteiriça com a Guiana inglesa, já seria o suficiente para toda a comunidade internacional sair satisfeita. Ele ganha tempo, ele encurrala a oposição, mobiliza o sentimento nacional e nivela o jogo da democracia em 2024 na Venezuela muito por baixo. Como é que o Lula vai lidar com o Maduro agora? Não, então, William, é que eu fiquei com a impressão que o jeito que o Daniel colocou, que conduzido como se fosse uma jogada de mestre, né? Eu tenho uma sensação contrária, assim, né? Eu acho tudo... Desespero. Eu acho tudo isso, só que ao contrário. Por quê? Bom, o governo brasileiro, ele está atuando como? Primeiro que eu senti, hoje eu falei, no Itamaraty, Exército Brasileiro, Palácio do Planalto. Eu senti uma vontade de entrar como negociador, intermediador, mas soube que para entrar como intermediador precisa receber um convite para tanto, dos dois lados. Então, hoje, o jogo político brasileiro é de moderação, tentar moderar principalmente o ditador Nicolás Maduro. Moderar o discurso, moderar a retórica, evitar coisa que até aqui não conseguiu. A escalada. Não conseguiu. Do ponto de vista militar, também falei com o Zé Múcio hoje, ministro da Defesa, e falei no Exército Brasileiro, ainda não havia acontecido nada. E eles não tinham informações de que estivesse ocorrendo já alguma coisa no dia seguinte ao referendo. Então eu sinto que a disposição de Brasília é de entrar como alguém para fazer um acordo ali com as duas partes. Mas eu não vejo nenhum lucro ali, a não ser a galvanização, né, do eleitorado e da população venezuelana em torno de uma causa nacional que a oposição também apoia. Porque se houver essa escalada, o grande aliado do Maduro na América do Sul é o Lula, é o Brasil. E o Brasil está, de certa maneira, até constrangido com essa possibilidade de conflito. Então ele pede esse apoio. Muito provavelmente os americanos, os ingleses entrariam junto com a Guiana, né, num conflito, ou seja, não tem lucro ali para ele. O resultado Mas isso no cenário de conflito, né? No cenário de não conflito, que me parece o mais provável, e todo mundo aposta que é o cenário mais provável, o Maduro ganha posições ali no jogo com a oposição. Ele conseguiu ontem, no mínimo, testar a força do seu eleitorado. No mínimo. A gente vai ter muito para falar disso ainda, tenho certeza. Eu tenho que terminar essa edição do WW agradecendo ao historiador, coordenador do Grupo de Estudos de Fronteiras e Migrações, agradecendo ao Tássio Frank, à disposição de participar da nossa roda. Tássio, boa noite para você. Boa noite, obrigado. Daniel, boa noite, obrigado. Caio, igualmente aqui comigo na Avenida Paulista. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.